Tem uma parceria que é, assim, a base para a formação de qualquer criança. Só que muitas vezes, em vez de ser uma ponte sólida, ela vira um verdadeiro campo de batalha. Eu estou falando da relação entre família e escola. A grande questão é por que essa conexão, que é tão vital, é tão frágil com tanta frequência. É isso que a gente vai investigar agora. E a gente já começa com a pergunta que não quer calar. Afinal, onde estão os pais? Porque a realidade que as fontes mostram é que, quando a escola chama para uma reunião, para um evento, ou mesmo para resolver um problema, a resposta mais comum é o silêncio. Um silêncio que, vamos combinar, diz muita coisa. E aqui está o ponto central do problema. As pesquisas mostram que um número bem grande de pais simplesmente não se envolve. Não aparece, mesmo quando a escola pede, sabe? E o que é ainda mais preocupante, essa ausência geralmente é maior justamente nas famílias dos alunos que mais precisariam de apoio. É um paradoxo, né? Então, essa falta de engajamento acaba abrindo a porta para um cenário bem prejudicial. Vamos dar uma olhada no que acontece quando essa comunicação entre a casa e a escola simplesmente não existe. O resultado é esse ciclo tóxico que está ilustrado aqui. É quase um roteiro. Primeiro passo, o aluno apresenta uma dificuldade. Segundo, a família aponta o dedo para a escola. Terceiro passo, a escola devolve a culpa para a família. E o grande finale, o problema continua ali, crescendo, e a criança fica presa bem no meio desse fogo cruzado, sendo, claro, a maior prejudicada de todas. E as consequências disso são bem sérias. O rendimento do aluno cai, o comportamento piora, e o que talvez fosse um problema de aprendizado pontual vira uma bola de neve de frustração. Em vez de colaborarem para achar uma solução, as duas instituições mais importantes na vida da criança ficam nesse jogo de empurra-empurra. E os problemas de verdade? Esses nunca são resolvidos. Mas para a gente conseguir reconstruir essa ponte, a gente precisa primeiro entender o papel fundamental de cada um. Vamos começar então pela base de tudo, a família. É essencial entender isso. Antes de qualquer professor, a primeira escola de todo mundo é o lar. É na família que o caráter, a segurança emocional e os valores são moldados. Pensa nisso como o alicerce, sabe? É sobre essa base que todo o conhecimento que a escola vai trazer será construído. E o mais interessante é que esse conceito de família não é algo fixo, parado no tempo. Pelo contrário, mudou e mudou muito. A gente saiu de uma época em que a criança era vista como um adulto em miniatura, passou por um período em que a educação era só para alguns poucos, até chegar um momento em que a mãe virou a protagonista da educação em casa. E hoje? Hoje a gente tem novas configurações, com pais e mães no mercado de trabalho. Entender essa evolução é chave, porque explica muitas das pressões e das dificuldades de comunicação que as famílias e as escolas enfrentam no dia a dia. Com essa base familiar bem estabelecida, a criança está pronta para o próximo passo. Agora, vamos entender qual é o papel complementar da escola nessa história. A função da escola é outra, bem diferente. Ela não está ali para substituir a família, de jeito nenhum. O objetivo dela é sistematizar o conhecimento, preparar para uma profissão, ensinar a convivência em grupo, a respeitar regras coletivas, a socializar com pessoas diferentes. A escola pega aquela base de valores e de caráter que foi formada em casa e a expande para o mundo. E essa citação do educador Samitiba resume tudo de uma forma brilhante. Não é uma competição para ver quem educa melhor. Uma não pode e nem deve fazer o trabalho da outra. Elas são diferentes, mas precisam uma da outra para que a formação da criança seja de fato completa. Certo. Então como é que esses papéis se complementam na prática? Esse quadro aqui resume bem. De um lado, a gente tem a família, que oferece a base afetiva, os valores, os limites. Do outro, a escola, que organiza o conhecimento e prepara para a cidadania. É simples, um pilar não fica de pé sem o outro. Ok, então, se os papéis são claros e se completam, como é que a gente sai desse ciclo de culpa e começa a construir uma parceria de verdade? A resposta, segundo as fontes, é surpreendentemente simples, mas muito poderosa. O ponto central é este. A eficácia da escola está diretamente ligada ao nível de participação da família. Não tem mágica, é pura sinergia. Tá, mas e como fazer isso acontecer? Com ações bem concretas. É preciso um diálogo constante, e não só quando aparece um problema. É envolver as famílias nas decisões importantes. A escola precisa de fato abrir as portas, criar um ambiente onde os pais se sintam bem-vindos, valorizados. E claro, do outro lado, as famílias precisam assumir o seu papel de fazer parte da solução. No fim das contas, como aponta o psicólogo Ivan Roberto, tudo se resume à presença. E não é só a presença física, de corpo presente, é a presença afetiva.
É essa vivência que dá estrutura para a criança em todas as outras relações que ela vai ter na vida, inclusive na escola. E os resultados dessa parceria? Eles são visíveis, dá para medir. O desempenho acadêmico melhora, problemas de comportamento diminuem e, o mais importante de tudo, a confiança mútua entre educadores e pais cresce. Isso cria um ambiente de segurança para a criança, um lugar onde ela sabe que tem todo mundo torcendo por ela. O resultado final de tudo isso é uma criança segura de si. Alguém que sente esse apoio em casa, chega na escola sabendo se colocar, interagir e, por consequência, aprender de um jeito muito mais profundo, mais significativo. O apoio da família é um baita diferencial. E essa reflexão nos leva a um ideal muito poderoso. Imagina só, cada lar sendo um lugar de aprendizado constante e cada escola sendo um espaço de acolhimento, de afeto, como uma família. É a síntese perfeita da parceria que a gente está discutindo aqui. E assim a gente chega à reflexão final. Seja como pai, mãe, responsável ou profissional da educação, qual peça nesse quebra-cabeça é possível mover para fortalecer essa ponte? Porque o futuro das nossas crianças está sendo construído bem em cima dela. E essa construção, sem dúvida, depende de cada um de nós.